Fala pessoal, boa noite para você que está entrando aí na nossa página do Lance. Vamos bater um papo sobre a final do Carioca aí, né? O sagrou-se campeão, levantou seu 16º caneco na competição ao vencer a segunda partida do Fla-Flu 1-0, né? Gol do Vitinho aí já no fim da partida. Flamengo que já tinha vencido o primeiro confronto por 2-1, então chegou de uma certa forma mais confortável no duelo e acabou saindo vitorioso com mais um caneco aí para Gávea. Bom, nesse nosso bate-papo, temos aqui os setoristas, tanto de Flamengo quanto de Fluminense. Primeiro, dar as boas-vindas aí a Luísa Sassi, setorista do Fluminense. Luísa, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Boa noite a todo mundo. Falar um pouquinho dessa final, né? O Fluminense criou uma expectativa alta depois do jogo da Taça Rio e do primeiro jogo da final do Carioca, mas não conseguiu dar muito que a gente esperava nesse segundo jogo. Então vamos falar um pouquinho de como foi a atuação do Flu. Ô, Matheus Dantas, setorista de Flamengo, seja bem-vindo, meu camarada. Obrigado. Vamos falar aqui um pouquinho também nessa final. Acho que a dificuldade que o Flamengo pode ter surpreendido um pouco todo mundo, mas acabou vencendo o melhor time, o melhor elenco desse Carioca. Também conosco aí, Carlos Alberto Vieira, editor, repórter também, colunista, né, que joga nas 11 na nossa equipe do Lance. Seja bem-vindo, ele que também acompanhou a final aí, né, alguns pedaços dela, para poder compartilhar a experiência aí que viveu lá no Maracanã acompanhando esses jogos decisivos. Seja bem-vindo, Carlos. Um grande abraço aí, pessoal. Eu não sou assim tão pessimista em relação à Fluminense, não. Acho que o Fluminense saiu maior do que entrou nessa final, né? E realmente o Flamengo era o favorito e chegou lá e a gente vai bater um papo sobre isso. Bom, vamos começar então, né, pelo Clube Vitorioso, falar um pouquinho sobre o Flamengo. Queria, Matheus, sua análise aí dessa partida, né? Flamengo que vinha sendo bastante criticado por estar jogando um pouquinho abaixo daquilo que vinha apresentando uma temporada e até, de repente, no início dessa temporada, né, quando enfrentou clubes de menor expressão, criava bastante, apresentava um futebol até vistoso, parecido com aquele da última temporada, mas justamente quando pegou o Fluminense aí nessa parte decisiva, acabou apresentando um futebol que não lembrava tanto aquele que ficou marcante junto ao Jesus, né? Queria saber a sua opinião desses últimos duelos, principalmente desse jogo da última quarta-feira. Como você falou, eu acho que o Flamengo entrou até um pouco pressionado pelas atuações anteriores contra o Fluminense, que realmente o time não apresentou o futebol ao estilo Jorge Jesus. Acho que nesse jogo de quarta-feira, especialmente no primeiro tempo, o time conseguiu mostrar algumas características que a gente se acostumou a ver em 2019, marcando em cima o Fluminense, bastante a saída de bola do Fluminense, mas no tempo também, até pela postura que o rival teve, muito atrás, o Flamengo controlou o jogo, não se expôs, também não conseguiu criar grandes chances. Acho que essa parte também tem muito mérito do Fluminense. E acabou ali já no final da partida com o Fluminense já todo lançado ao ataque, marcou uma vitória, garantindo ali uma conquista que era esperada pelo clube. O Flamengo acabou tendo alguns momentos ali que realmente a partida lembrou aquele velho, né? Marcação alta, pressionando em cima. Você acha que dessas 3 partidas de Fla-Flu, talvez essa tenha sido o melhor partido do Flamengo nesse sentido? Sim, sem dúvida. Essa última partida, a partida decisiva, foi a que o Flamengo se apresentou melhor e ao estilo que o Jorge Jesus gosta, principalmente no primeiro tempo, como eu falei. Acho que até o time eu acho que precisava dar uma resposta pela crítica que estava recebendo nas atuações anteriores, e foi isso que a gente viu ali no primeiro tempo, principalmente, como você falou, marcando, dificultando a saída de bola do Fluminense, ocupando o campo ofensivo quase com os 11 jogadores o tempo todo, e não chegou a ser uma atuação fenomenal do Flamengo, como a gente já viu, mas foi uma atuação positiva ali nesse primeiro tempo, vindo das 2 atuações anteriores. Agora um pouquinho sobre o Fluminense também, né, que acabou sendo derrotado, mas saiu talvez com uma confiança mais elevada, né? Fez frente aí ao que muitos se diz é o forte, né, do Brasil. Engrossou o caldo aí na final da Taça Rio, saiu vitorioso. No primeiro duelo também teve uma partida muito consistente. Talvez nessa partida já tenha sido um pouco o contrário do Flamengo, né? Talvez dessas 3 partidas tenha sido a que o Fluminense apresentou um futebol um pouco abaixo daquilo que vinha trazendo. Você concorda com essa visão, Luísa? Eu concordo. Eu acho que a parte física do Fluminense pesou muito nesse último jogo.
Acho que o Fluminense doou muito, principalmente no jogo da Taça Rio, que o Odair entrou com uma proposta muito de marcação, muito pesada, e foi o que o Fluminense tentou apresentar exatamente no primeiro tempo de quarta, mas pesou. O Fluminense voltou a treinar, não tem nem um mês, vai completar um mês agora domingo, então acaba que não teve muito tempo para isso. O Odair bateu muito nessa tecla durante esse tempo de preparação. Foram 6 jogos em menos de 20 dias, então é um grupo que acabou sentindo isso. O Flamengo já estava treinando há mais tempo, já tem um grupo mais qualificado, tem reservas que conseguem. O Vitinho entrou e decidiu, tem o Michael, que também entra e incendeia o jogo, então a parte física pesou. Eu acredito que o Fluminense sai maior realmente desses jogos, acho que sai com alternativas muito interessantes para o Brasileirão, principalmente com a formação que o Odair veio com 3 volantes. O Dodi foi muito bem, para mim ele foi o destaque. Sem dúvida. O Nino perdeu o primeiro jogo, né, da final do Carioca, mas está entre o Nino e o Dodi. Os dois, para mim, foram os melhores em campo. Então, o Odair ganha com isso. Acho que ele vai ter uma dúvida com relação ao ataque por conta do Fred, porque o Fred é um ídolo, veio como um status muito alto, então bancar o Fred no Brasileiro vai ser um pouco complicado, mas acho que o Evanilson sai em alta também, ele foi bem, na medida do possível. O Fluminense não atacou como poderia. No segundo jogo foi melhor nisso, no ataque, mas acho que sim, o Fluminense sai em alta. Já vinha bem na primeira parte da temporada, antes da paralisação, e acho que termina agora, apesar de não ter vencido depois dessa volta, acho que termina bem, termina confiante para esse brasileiro. Acredito que você tocou em 2 pontos aí cruciais, né? O próprio Odair, no fim da partida de ontem, ele falou, né, sobre essa questão física, até afirmando que se o Fluminense tivesse tido mais tempo de trabalho, né, talvez o resultado fosse diferente. Não sei se você também concorda nessa linha, nessa visão do Odair. E a questão dos substitutos é uma diferença gritante. A gente vê que o Flamengo, o Pedro, quando foi substituído, já parecia bastante cansado. Aí sai o Pedro, entra um cara ali, tipo o Michael, que incendeia o jogo, pega a bola. Apesar do Michael não ter feito uma boa partida ontem, mas tem potencial. Entra um Vitinho, que foi decisivo aí, fez o gol. Enfim, acho que o Flamengo, com essas opções, né, acaba superando o Fluminense em todos os quesitos. Além do físico, traz um segundo tempo a galera que consegue dar um gás aí e dar o resultado, né? Sem dúvida. Eu acho que pesa. Por exemplo, o Odair ontem colocou todos os atacantes que ele tinha à disposição. E aí, no final, não deu certo, porque foi um time que ficou em 2 blocos em campo. Tava o pessoal da defesa atrás tentando segurar o Flamengo, que vinha no contra-ataque rápido, vinha criando chances. E o pessoal, todos os atacantes na frente, e o Ganso no meio, esperando. Acho que o Ganso ainda não conseguiu apresentar muito para a gente, né? Principalmente nesse retorno. Ele ganhou a vaga do Nenê no primeiro jogo, não conseguiu mostrar. Ontem também entrou já no final, mas também não rendeu, e isso faz falta para o Fluminense. Eu acho que, já pensando um pouco também no brasileiro, acho que isso vai ser determinante no que o Fluminense pode aspirar no brasileiro. Eu acho que hoje o Fluminense pode pensar em sul-americano, nada muito além disso, por conta exatamente do elenco. Acho que pesa. O Odair não tinha muitas opções. Para mim, ele mexeu mal, mas também é isso. Quando você tem um elenco limitado, né, você precisa botar o que você tem. Ele foi para cima do jeito que deu. Acho que o físico... não sei se concordo que se o físico tivesse diferente, seria de outra forma, porque o Flamengo é um time muito forte. E é um time que, como a gente viu no primeiro jogo, quando você dá uma abertura, o Flamengo vai lá e marca. Então, assim, não sei se dá para dizer exatamente isso, mas com certeza, se tivesse tido mais tempo de preparação, talvez a gente tivesse visto um Fluminense um pouco mais disposto nesse segundo jogo, que eu acho que isso realmente foi um fator predominante. O Fluminense não tinha mais perna no segundo tempo, e isso com certeza atrapalhou a atuação. O Ganso, acho que está todo mundo até o momento esperando ele realmente aparecer no Fluminense, né? Começou a ter alguns sinais, alguns lampejos, mas a gente realmente não vê nenhum sinal de
isso vai ser aquele velho Ganso da época de Santos, né? Beto, queria então a sua visão aí, você também que acompanhou essa final de perto aí, queria que você analisasse essa final, né, esse título do Flamengo, tanto o lado rubro-negro, né, que saiu vitorioso, quanto o lado tricolor, que acabou sendo derrotado aí nessa decisão. Tá, o que eu posso considerar aí é o que a Luísa falou de Fluminense aí, é exatamente isso, não precisa nem ficar prendendo muito, porque é praticamente o que eu penso. Só não sou tão pessimista assim em relação à situação. Acho que o Fluminense se saiu muito bem e me surpreendeu o aspecto físico do Fluminense. Eu pensei que eu tinha aquela sensação que ele iria morrer na primeira partida e foi o que aconteceu um pouquinho na final da Taça Rio, mas já no primeiro jogo da final, o Fluminense foi muito superior, o Fluminense martelou até o final, teve fôlego, sem ter banco. As substituições acabaram surtindo pouco efeito, mas o Fluminense continuou martelando, e o Flamengo não tem esse histórico de ficar jogando atrás, o Flamengo segurou o resultado, o gol foi no contra-ataque, né, num passe do Gatorade Rafinha, né, que agora virou Rafinha, o meme do momento, né? Foi ótimo essas memes, né, e no segundo jogo, no último aqui, o Fluminense conseguiu mais uma vez segurar o Flamengo. Eu achei que o Odair descobriu alguma fórmula, tanto que eu tenho uma séria dúvida. Para mim, o Flamengo jogou mal todas as 3 partidas, não jogou bem nenhuma, mas tem mérito do Fluminense aí. O Fluminense dificultou o Flamengo jogar. O Flamengo conseguiu, se a gente for considerar todas as 3 partidas, então tem que considerar a Taça Rio, né, que também foi grudado uma na outra, a final da Taça Rio. O que acontece é que o Flamengo chega ao gol em lances fortuitos, em lances de qualidade individual, um cruzamento do Felipe Luiz com uma cabeçada do Pedro numa falha de marcação, depois sai no primeiro jogo, né, o gol do Pedro, um gol belíssimo, de uma jogada muito tramada do Flamengo, mas o único momento de grande qualidade de técnica e toque de bola do Flamengo, que acabou gerando o gol. Depois o gol de contra-ataque, naquele passo do Rafinha que o Gabigol conseguiu uma jogada em cima do Egídio, para mim foi o mais fraco jogador do Fluminense nessas finais, e finalmente nessa última partida, que de novo, né, o jogo caminhando para um 0-0, o Fluminense poderia vencer por 1-0 e levar o jogo para pênalti, e o Flamengo acaba chegando ao gol numa bola que bate na defesa, engana o goleiro já nos acréscimos, ou seja, jogos muito difíceis, quando a gente considera as 2 equipes, o Flamengo bastante superior, mas eu acho que o Fluminense, com essa formação que entrou, esse 4-3-3 contra-ataque, um 4-5-1 ou 4-6-0 quando está na defesa, funciona muito bem. Para mim, a dúvida que a gente vai ter, principalmente para o Fluminense, é que onde botar? Ganso não tem chance. Ganso reserva, tô com a Luísa, o Dodge jogou um bolão, como jogou bem, o Iago também jogou muito bem. O Nenê aparece bem demais, né? O Nenê, que é o veterano do time ali, ele sabe, parece que os caras respeitam quando o Nenê está em campo. A bola vai para o Nenê e a qualidade é boa. Ele consegue. Ele deu um passe para o Marcos Paulo maravilhoso no primeiro tempo, se eu não me engano. No jogo anterior, né, ele deu um passe para o Iago, se eu não me engano, o Iago acabou não fazendo um gol, porque o Diego Alves fez um defesaço. O Nenê é um ótimo jogador, né? E não parece o veterano que é. E eu estou, de novo, com a Luísa em relação ao Fluminense, que, o Fred, o Fred é o ídolo maior, o grande artilheiro, é o cara de maior visibilidade, mas o Fred vai fazer com que o Fluminense perca 2 coisas, a velocidade e um poder de marcação, porque o Evanilson vem e ajuda a marcar muito bem, o Fred não vai fazer isso. Então, para o futuro, eu imagino o Fluminense realmente tranquilo para brigar pela Sul-Americana, e vamos ver como é que estão as outras equipes. Eu não considero o Fluminense assim tão inferior, pelo que vem mostrando, ao que poderia mostrar um São Paulo, por exemplo. E o São Paulo é aquele time que vai ficar ali no top 10, mais próximo do top 5. Então, eu fiquei bastante animado com o que eu vi do Fluminense. Em relação ao Flamengo, acabou vencendo porque tem muita qualidade e tem muita variação de jogada. Quando o contexto da equipe, o coletivo não vai bem, algum jogador faz a diferença. O Flamengo tem praticamente todos os jogadores para fazer a diferença. Uma coisa que eu considero, você vai me falar assim, Beto, quem foi o melhor jogador do Flamengo nessas finais? Cara, não tem ninguém para se destacar, entendeu? Não tem. Eu não consigo imaginar. Se eu for pensar assim, o Diego Alves, que fez uma grande defesa. Eu gostei, que fez grande defesa, mas aí, eu estou considerando o goleiro no jogo contra o Fluminense, ou seja, olha a importância que eu estou dando para o Fluminense
pelo futebol que ele mostrou. O Gerson, eu achei ele bem demais na final da Taça Rio. Nem tanto nas últimas partidas. Mas o mais ou menos do Gerson, claro, é bom em relação ao contexto. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai ser no Brasileiro. O Flamengo super favorito, mas o Fluminense, se ele no meio da tabela, eu acho que ele vai ficar mais para cima da tabela do que para o meio. Dantas, agora analisando aí o Flamengo, né, campeão, visão de futuro. Dúvida aí, JJ, vai, fica, brasileiro batendo na porta, né, agosto começa a competição, Libertadores também, calendário aí já praticamente definido. Quais as perspectivas desse Flamengo aí, Dantas, a partir de agora? O Flamengo, como no ano passado, por tudo que conquistou, tudo que conquistou já esse ano, são dois, além do título carioca, também ganhou a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, entra para disputar todos os títulos, para manter o título do brasileiro, para seguir a boa campanha que está na Libertadores. E tem essa questão do Jorge Jesus. O presidente, o Marcos Braz, ontem deram a entender que ele vai seguir, ou que até agora o Benfica não chegou a nada oficial do Benfica, nem o Jesus procurou eles para apresentar nada. Então, eu acho que não tem por que mudar a perspectiva do Flamengo para esses campeonatos de 2020. Acho que vai lutar para ser campeão, tem todo o elenco, um elenco muito forte, que se mostrou nessas finais do Carioca. O Jesus fez ali na primeira partida mudanças. Acho que não tem por que esperar outra coisa do Flamengo a não ser a disputa dos títulos. Você acredita que a saída do JJ pode alterar de alguma forma essa sua perspectiva positiva em relação? A gente sabe que o elenco do Flamengo talvez não, é o melhor do Brasil, o time titular, quanto o elenco reserva também dá esse suporte, né? O clube nessa temporada que promete ser bastante extensa, vai até o ano que vem, com algumas competições já ficaram definidas. Mas você acha que a saída do JJ pode mudar esse cenário? De que forma pode alterar esse cenário para o Flamengo? Com certeza, se isso acontecer, vai mudar alguma coisa. Os próprios jogadores, você percebe nas declarações dele a importância que o Jorge Jesus teve na construção desse time, na evolução dos jogadores, tecnicamente, taticamente. É um time moldado a dedo do treinador. Então, se ele sai, o que vai acontecer? É difícil de ver, até porque não se sabe quem que vai entrar também, como é que é o trabalho que o substituto pode realizar. É uma perspectiva diferente, difícil de fazer, mas, sem dúvida, perde muito. Se o Jorge Jesus realmente sair para o Benfica, o Flamengo perde muito. Vai caber a direção aí a bem um possível substituto para continuar esse trabalho, um trabalho praticamente perfeito do Jorge Jesus à frente do Flamengo nesse ano. Assim como o Marcos Braz, né? Você está confiante também que o JJ vai seguir ou também está um pouco reticente aí nesse futuro do português? Não sei. Pelo que eles falaram, né? O Jorge Jesus não falou nada até agora, então é difícil ficar aqui avaliando o que ele pode estar pensando. O presidente e o Marcos Braz disseram que ele se representa junto com o elenco na terça-feira. Eu acho que está claro que o Benfica quer contratar ele, mas com o Flamengo, até se for ao contrário, ele segue como treinador do Flamengo. Então segue o mistério aí, nação. Vai ter mais uns dias aí para ficar nessa expectativa se o Mister vai ou fica aí junto ao Flamengo. Agora, falando de Fluminense, Luísa, como é que fica essa perspectiva, né? Como você já disse, parece que sai fortalecido apesar dessa perda da decisão. Alguns jogadores se destacaram aí, mostrando serviço. Então, acho que o torcedor tricolor pode ficar um pouco confiante, né? Uma expectativa um pouco acima daquilo que parecia início do ano turbado ali, questões salariais, enfim. Parece que o horizonte tem uma luz, né? Eu acredito que sim, eu acho que essa questão salarial vai permanecer por um tempo ainda. O Fluminense é um clube em reconstrução financeira. Eu acho que a diretoria do Mário Bittencourt tem feito um bom trabalho nesse sentido. Mas eu acho que o que pesa nessa questão fora de campo é a união que mostra entre elenco, entre diretoria, comissão técnica, todo mundo. Acho que
todos os jogadores, o próprio Odair, o próprio Mário, sempre deixam claro o entendimento, que está todo mundo sintonizado, assim, eles estão concordando nas ações que o clube tem tomado. Eu acho que isso faz a diferença para não criar um ambiente tóxico ou que seja conturbado com os próprios jogadores. Acho que a perspectiva dentro de campo é muito boa. O Odair, ele ainda é um pouco questionado pela torcida, mesmo depois desses 3 jogos. Eu acho que a torcida ainda não comprou totalmente o trabalho dele, mas ele tem a confiança da diretoria. A diretoria não pensa em momento algum em trocar o comando, isso não passa muito pela cabeça. Então, acho que o Fluminense realmente entra fortalecido. Eu acho que já entrava com o início de ano que fazia. Claro que teve a eliminação na Sul-Americana, isso é importante, porque a Sul-Americana era um dos caminhos do Fluminense esse ano para conquistar alguma coisa. Saiu atrás do jogo da Copa do Brasil. Esses foram 2 resultados realmente significativos. Eu acho que o jogo de volta aí da Copa do Brasil vai ser importantíssimo para o ano do Fluminense. Acho que se for eliminado da Copa do Brasil, fica a confiança abala de novo. Mas era um time que já mostrou qualidades. Eu acho que a questão do Nenê, como o próprio Beto falou, o Nenê é um jogador muito importante hoje para o Fluminense. Ele ainda não voltou, ele teve o coronavírus, né? Isso é importante ressaltar. Ele teve o coronavírus e voltou depois do restante do elenco a treinar, então perdeu o primeiro jogo. Ainda não retornou do jeito como que estava. Ele tem 9 gols no ano, é o artilheiro do Fluminense. A produtividade do Fluminense passa muito por ele, então isso vai ser também vai ser importante para o Flu no ano, mas acho que chega realmente reforçado. Acredito também no meio de tabela, a princípio. Claro que eu acho que o futebol todo está um pouco incerto pela questão da paralisação, né? A gente não sabe como é que os times vão retornar, está tudo muito em cima. No Rio já acabou o campeonato, mas tem campeonatos aí que ainda vão rolar. Então, a gente não sabe, não tem como prever muito bem agora quem vai voltar de qual jeito. Então, a gente pode ter uma visão agora dos times cariocas, mas do restante, dos concorrentes, assim, ainda é um pouco difícil de prever. Mas acho que o Fluminense realmente chega fortalecido, vai voltar com confiança, vai descansar agora, né? Tem mais de 20 dias aí pela frente. Então, acho que o Odair pode prever um trabalho positivo, pelo menos nesse início. Uma questão também que muito se fala é sobre a média de idade do elenco, né? O Fluminense mescla aí bastante jogadores experientes com a garotada aí, né? Muitas crias de Xerém, né? Eu queria saber a sua opinião, se essas mudanças que o Odair fez, rejuvenescendo um pouco o time nessa parte final aí da Carioca, grossa esse questionamento, né? Que o Fluminense, por exemplo, com Ganso, Fred e Nenê fica um pouco inviável. Como é que você vê essa questão tática do Fluminense para o restante da temporada? Eu acho que a idade é um fator extremamente importante, tanto que o Odair mudou o time para enfrentar o Flamengo. Não tinha como enfrentar o Flamengo com uma média de quase 30 anos, que era do jogo contra o Botafogo, por exemplo. Então, acredito que isso vai ser importante, principalmente por lesão. O Fred é um jogador que a gente ainda não sabe muito bem o que esperar dele. Fisicamente, ainda não dá para saber, porque ele teve um problema no olho. O outro foi uma dor no pé, mas assim, a gente não sabe muito bem a extensão dessa dor. Então, ainda não dá para saber o que a gente pode esperar do Fred. Eu acho que é um time que, se tiver que jogar com velocidade, realmente tem que se reestruturar nesse sentido, né? Como fez agora contra o Flamengo. E é isso, eu acho que pesa. A idade, o Odair percebeu isso. Tanto que mudou a postura, mas acredito que isso pode ser um complicador na frente. Até como eu falei anteriormente, acho que para o brasileiro eu só não tenho uma perspectiva um pouco mais otimista, porque por conta do elenco, porque é um campeonato muito longo, vão ser jogos, muitos jogos, né, um atrás do outro. Então, eu acho que isso realmente pode pesar. É preocupante, assim, para o Fluminense ter tantos jogadores acima dos 30 anos, tantos jogadores importantes, não são só jogadores. Por exemplo, não dá para ele jogar com Ganso e Nenê. E se botar o Fred ainda, é impossível, é inviável, ninguém marca no time. Então, o Nenê até ajudou, o Nenê me surpreendeu muito nessa final. Ele ajudou muito na marcação, tanto que apareceu pouco no ataque, apareceu menos do que vinha aparecendo. Então, isso foi uma surpresa.
mas não tem como. Então, acho que você sacrifica muito da sua marcação e da sua velocidade, da mobilidade do time, quando você tem tantos jogadores importantes acima dos 30 anos. O Nenê é um caso à parte, que ele corre muito, né? Mas a gente vê que cansa. Então, acho que sim, esse é um fator determinante. A gente vai ter que ver como é que o Odair vai fazer essa dinâmica de escalar. Acho que se ele jogar sem o Fred, por exemplo, ele já ganha mais mobilidade no ataque. Isso já muda a dinâmica do time. Então, isso acho que vai ser bem relevante para como o Fluminense vai se comportar até o final do ano. Em relação a essa molecada aí do Tricolor, quem você acha que essa temporada tem tudo para despontar? Talvez que já estava no elenco, alguém que possa subir e dar uma incrementada aí no elenco Tricolor. Olha, eu acho que o Fluminense tem muitos jogadores jovens interessantes. O Marcos Paulo é a principal esperança do Fluminense hoje, tanto financeiro, né, que é um jogador que está visado aí em clubes da Europa, em clubes de fora, quanto dentro de campo. Eu achei interessante as atuações dele agora na final. Acho que é um jogador que ainda está se encontrando no posicionamento. O Odair caminhou bem para encaixar o local dele no campo. Ruim aí, né? Mas o Evanilson também, eu acho que ele é um centroavante muito... que ele tem um bom posicionamento. Acredito que ele dá também mobilidade. Como ele tem entrosamento, algo que o Fred não tem, ele dá uma dor de cabeça para o Odair. E o Nino, para mim, o Nino ele não é da base do Fluminense, mas ele é, para mim, o melhor jogador do time. Acho que o Nino traz uma qualidade na zaga que o Fluminense precisa e que ele é um destaque, tanto é que ele estava na seleção olímpica, né? Então, acho que o Nino é um jogador muito interessante para a gente ficar de olho. E o Marcos Paulo também, vou botar Nino e Marcos Paulo nesse pacote aí, que acho que é bom observar durante o ano. Muito bem lembrado. O Nino é um baita de zagueiro aí, uma expectativa muito grande para o futuro. Beto, como é que você vê aí, então, Flamengo e Fluminense para o restante da temporada? Vai até 2021, um pouco diferente do habitual, devido à questão do coronavírus. Como você vê as perspectivas de Flamengo e Fluminense? Já falou um pouquinho do Fluminense, né? Mas um pouquinho de Flamengo aí também, como é que você vê para essa caminhada? Olha, vamos lá, né? Perspectiva mais otimista para o Flamengo. Jesus continua e ninguém sai. Flamengo super favorito. Perspectiva menos otimista. Sai o Jesus, aí ele consegue carregar o Gerson, Gabigol, tá? Qual a situação do Flamengo? Super favorito. Então, a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro eu acho até que acredito em relação a Libertadores, bem tranquila, favorito em tudo. Mesmo se mudar algum jogador relevante da equipe. O banco é excepcional, né? Falamos aqui do Michael, uma poça. Se o Pedro continua, o Pedro é excelente. Não morro muito de amores ali ainda pelo Diego. Acho que o Diego, quando entra, ele entra um pouquinho preso ainda. Mas se a gente for reparar, praticamente o Flamengo tem um excepcional reserva muito bom para cada posição. Talvez a gente tire só a lateral direita. No caso do Fluminense, olha, eu, a partir de agora, posso dizer que eu gosto muito da equipe titular do Fluminense. Essa equipe que jogou sem o Nenê, sem o Fred e sem o Ganso. Esse time titular do Fluminense é um time que pode dar alegrias. O problema deles é que todo mundo que entrou não deu grande evolução àquele futebol que estava aparecendo. Eu até gostei do Pacheco no segundo jogo, né? Mas ele entrou alguns minutos ali, ele pode funcionar. Agora, o que eu vejo é que o Fluminense tem uma dúvida. O Fluminense foi muito mal quando jogou contra equipes menores, né? Contra o Volta Redonda foi terrível, jogou um futebolzinho de nada, e quando pegou um time muito forte, mostrou serviço. Será que ele vai ficar acordado sempre? Será que quando ele pegar... Olha a cara do Fluminense. Que eu tenho que dar um exemplo, pessoal. Não é que eu seja contra o Atlético Goianiense, mas o Atlético Goianiense subiu agora, é aquele time que o pessoal considera vai lutar para não cair. Será que o Fluminense contra o Atlético Goianiense ele vai jogar o futebol de pegada, focado, como ele enfrentou o Flamengo e como ele vai enfrentar o Palmeiras, por exemplo? Entendeu? Esse negócio de ficar perdendo ponto para time pequeno vai fazer com que o time fique no meio da tabela. Se começar a mostrar o futebol que ele mostrou, ele vai para as cabeças. Eu gostei do Fluminense, não vou negar, não. Tá? Aquele nó que o Fluminense deu no segundo tempo do primeiro jogo da final não é para qualquer um. Foi o time que
pegou melhor o Flamengo, soube o que fazer com o Flamengo, até mais do que o River Plate na final da Libertadores. Então, eu acredito que o Fluminense está num bom caminho, o Odair tem os jogadores na mão e ele está sabendo o que fazer. Então, acredito que o Fluminense vai fazer um bom Campeonato Brasileiro, sim. Como a Luísa falou, não dá para saber como é que os times vão chegar, se o Atlético Mineiro do Sampaoli vai aparecer aí voando, se o São Paulo vai continuar jogando essa bolinha ou não, como é que vai estar o Corinthians com o Jô e uma crise política, né? Então, vamos aguardar um pouquinho. Mas, pelo que eu vi, né, a gente tem que reparar o resto. A gente já reparou no Rio. O que vai acontecer no Rio? O Fluminense não vai fazer feio nesse brasileiro, não. Nossa saideira, Beto, não vou deixar escapar, não. Aproveitando que você falou do Diego, na sua coluna do dia, aí você fez uma sugestão um pouco curiosa. Que história é essa de Diego, possível substituto do Jorge Jesus? Essa você vai ter que explicar. Eu estava conversando com um amigo, ele falou, cara, por que não bota o João de Deus caso o Jesus saia? Aí eu falei, olha, pode dar certo. Cláudio Coutinho era um preparador físico e virou um dos melhores treinadores do Flamengo. O Sebastião Lazzaroni era um auxiliar. Ele assumiu o Flamengo num tapa-buraco, funcionou, se tornou um grande treinador, e logo depois ele foi para o Vasco, ganhou tudo, foi para a Seleção Brasileira. A Copa de 90 ele foi técnico da seleção. Então, o que eu ficava imaginando ali era o seguinte, histórico que o Flamengo tem que faz sucesso é histórico de ex-jogador, né? E o Carpegiani, em 80, ele tinha mais um ano de vida, como profissional, e falou, olha, ele assumiu. Então é o seguinte, o Diego, ele já está ele está jogando no 30% final, querendo dignamente encerrar a carreira e ganhar os campeonatos. De vez em quando fazendo partidas que entram para a história, como aquela da final da Libertadores, que ele entrou no finalzinho e deu passe para o gol do título. Então é o seguinte, se o Diego resolvia parar, o que acontece? Ele já conhece tudo do Flamengo, ele sabe exatamente o esquema do que o Jesus praticou, e ele pode fazer isso aí no Flamengo. Ele pode se tornar um treinador que não vai mudar nada, duvido que ele vai mudar o estilo, e ele pode fazer. E eu vou dar um outro exemplozinho que me lembrou muito, tá? E que até corroborou um pouco dessa minha ideia. O Sport é treinado hoje por um cara chamado Rubem Amorim. O Rubem Amorim era um meia na época do Benfica. Estava longe de ser o principal jogador, mas era um jogador importante, na época que o Jorge Jesus treinava o Benfica. E o Jorge Jesus sempre tinha uma sensação de que ele era o cara que ele gostava de conversar a tática. E aí o Rubem Amorim parou a carreira, se aposentou, e ele virou técnico do time de base do Braga. Ele era o técnico do time de base do Braga até dezembro do ano passado. Aí o Braga precisou de um treinador, colocou. Ele no Braga foi o Jorge Jesus, ele ganhou tudo. Ele pegou o Porto, deu um nó no Porto. O time estava na final da Taça da Liga de Portugal, foi campeão. Entendeu? E o Sporting fez, deixa eu contratar esse cara. Quantos jogos o Rubem Amorim fez no Braga? Nem 20 fez. Foi para o Sporting. E o que aconteceu? Ele chegou no Sporting, fez o primeiro jogo, ganhou, aí teve a pandemia, o Sporting voltou, e o Sporting foi o que jogou o futebol mais bonito de Portugal desde então. Perdeu ontem para o Porto por 2-0, perdeu a invencibilidade, mas ainda é um dos times com o maior número de pontos na competição. Treinado por um novato. Às vezes o novato dá certo, né? O Rogério Ceni é um novato que está dando certo no Fortaleza. Então, essa era uma opção. Eu não estou dizendo que é a opção que eu quero. Eu adoraria ter o Guardiola. Entendeu? O Galhardo é um bom técnico. Eu sou favorável ao Renato Gaúcho. Eu acho que o Renato Gaúcho no Flamengo funcionaria. Como eu acho que o Jorge Sampaoli não vai funcionar de jeito nenhum no Flamengo. Então, é uma opção. É uma opção que o pessoal considera assim meio louca, mas o Flamengo já fez isso muitas vezes. Algumas vezes. Muitas não, né? Parece que fez 50 vezes. Mas fez isso 3 vezes, 2 vezes e deu certo. Alô, Landim, Marcos Braz, a dica do Beto, então já é ciência, hein? Diego com o Flamengo. Vale pensar. Tem a sua lógica, né? Faz um pouco de sentido. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Vou me despedir aqui, primeiramente, da Luta. Obrigado pelo bate-papo, obrigado pelos esclarecimentos aí dessa decisão do Carioca. Obrigada, gente. Boa noite a todo mundo. Vamos ver como é que vai ser o Fluminense agora, né? Eu acho que a gente sai um pouco mais prestando atenção assim, no que vai acontecer. Acho que o Fluminense chamou um pouco essa atenção, essa confiança, e vamos ver como é que vai ser aí o Brasileirão, a Copa do Brasil e fim daí da temporada. Fim não, né? Começo da temporada. Essa loucura que a gente ainda está tentando se adaptar, né?
Verdade. Até no futebol. Dantas, muito obrigado aí, camarada, pelas suas explicações aí sobre o Flamengo nessa decisão, por falar nessa expectativa aí do clube para o restante da temporada, com ou sem Jorge Jesus, né? Valeu, Tadeu. Vamos seguir acompanhando aí essa novela do Jorge Jesus e o Flamengo aí nesses campeonatos, que tem tudo para continuar dando alegria aí para a torcida. Um abraço. Alberto, obrigado mais uma vez. E, já fico ansioso na próxima coluna, hein? Tá certo, então. Um abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês aí. Bom, galera, para vocês que nos acompanharam também, fica aqui o nosso abraço. E se cuidem, tá? Seguimos aí um momento de pandemia, um momento preocupante. Então, nada de sair aí de casa e fazer aglomeração, hein? Vamos nos cuidar, seguir as ordens da OMS. E é isso. Desejamos aí um bom fim de noite para vocês, uma boa semana e até. Valeu? Tchau, tchau.